Olá, pessoal, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sejam bem-vindos. Boa noite. Estão me ouvindo bem? O áudio tá saindo legal? Não tá dando eco? Ok, ok. Ai, que bom, que bom. É que eu não coloquei o fone de ouvido e eu fiquei com receio, né, de vocês não estarem ouvindo muito bem. Então tá. Gente, é um prazer novamente estar aqui com vocês, a doutora Laila, né? Tantas pessoas queridas, tantos colegas, né? Aqui presente. Para quem não me conhece, pessoal, meus amigos, advogados, acadêmicos em direito, simpatizantes do direito previdenciário, que querem estar aprendendo aqui um pouquinho mais em relação ao processo administrativo, trâmite, CRPS. Hoje, mais do que nunca, é uma forma de nós advogados buscarmos o direito dos nossos clientes de forma mais rápida e incisiva também, aproveitando todas as instâncias, não somente a questão judicial. Para quem não me conhece, meu nome é Sandra Zindulis. É uma honra estar aqui. Daqui a pouco a nossa convidada já entra, eu já chamo ela, tá? Então, eu sou representante do IAPE aqui na região, né, de Santa Catarina, na realidade de Florianópolis e São José, que é Grande Florianópolis. Também sou professora no Notório, né, e também sou especialista em Direito e Processo Previdenciário. Tá bom, pessoal? Então, a doutora Carolina, ela já vai estar entrando, tá? E eu já vou estar chamando ela. Na realidade, já vou dar um oizinho para ela aqui, dizendo que nós já estamos online. Opa, já entrou. A doutora Carolina já está aqui. Doutora Carolina Buquerque, para nossa live. Vamos aguardar que ela já está chegando na área. Só um minutinho, tá, pessoal? Olá, boa Tudo noite. bem? Boa Tudo, noite. tudo ótimo. Estão me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo. Vamos esperar aí o pessoal. Que prazer, doutora Sandra, estar aqui. Já Ah, estava ouvindo e gostando do que eu estava ouvindo a respeito do processo administrativo. bom, eu sou muito suspeita, né? Porque eu já externei a minha simpatia pelo processo Que administrativo bom. e eu acredito que nós advogados, né, devemos, né, aproveitar essa oportunidade para os nossos clientes em relação a todas as instâncias do processo administrativo, para depois a gente pensar na questão judicial. Eu sou fã Per- já. Perfeito. Já começamos bem a nossa live. Mas deixa eu te apresentar. Eu já me Fique à, apresentei. fique à Bom, vontade. a doutora Carolina Albuquerque não precisa nem de apresentação, né, Oh, pessoal? imagina. Não, eu acredito É que tem muita uma... gente aqui que não me conheça, é uma oportunidade muito grande. Fica à vontade. Então, primeiramente, eu agradeço pelo aceite, né, por estar aqui com a gente, né, tendo um pouquinho do seu dia, do seu tempo, tirando para nos esclarecer dúvidas e para a gente poder estar tendo essa conversa bem gostosa em relação ao CRPS, em relação ao, né, querendo ou não, a função que tu exerce, não diretamente, mas enfim, né, o Sim, conhecimento que tu tens em relação dela, né? aí um Então, pouquinho de doutora, experiência. exatamente, um pouquinho. Então, a doutora Carolina Albuquerque, ela é conselheira no CRPS, ela é também advogada, mas não na área previdenciária, Isso, né? Porque é impeditivo, né? Em função isso. dela já estar, né, no CRPS como conselheira. Ela também é especialista na área previdenciária, no processo previdenciário e no processo administrativo também, né? E ela vai estar aqui nos engrandecendo essa noite, né? Podendo aqui estar contribuindo no Notório Saber Eu, com grande experiência. eu só faria um adendo aqui. Uma entusiasta do CRPS e apaixonada pelo direito previdenciário, que eu acredito que todos que estão aqui. Eu agradeço novamente, doutora Sandra, o convite muito gentil, a oportunidade.
não só você, mas também ao Notório Saber, né, que é uma plataforma aí muito reconhecida. É uma oportunidade, um privilégio eu estar aqui hoje. Eu já vi alguns conhecidos, desculpem se eu falhar o nome de alguém, porque a gente tem que cuidar de tudo, eu falo demais, isso aqui passa muito rápido. Mas já vi minha parceira e amiga da página, vou fazer a propaganda já, peço licença, para quem não segue, Previdência em Destaque. Essa página foi criada por mim e por uma outra colega e grande amiga, conselheira Pamela, vi a doutora Viviane de Blumenau, doutora Bel, doutor Maurício, que vem acompanhando o meu trabalho lá do interior de São Paulo, ele está em toda a live. Agradeço esse carinho. E para quem eu não vi, peço desculpa, espero contribuir com um pouquinho de conhecimento aí para levar para vocês. A Pamela já colocou aí o arroba para quem não conhece. Isso mesmo, gente. Obrigada por todos estarem aqui. Espero que na live da doutora Carolina também, né? E também nas minhas lives, né? Geralmente a gente está aqui nas quartas-feiras, com exceção de hoje, né? Porque eu já tinha cumprido a agenda do mês de agosto e surgiu essa possibilidade, né, por troca de mensagem, a gente está aqui conversando hoje numa segunda-feira. Então, hoje, vocês podem ir para o sofá. Não, estou brincando, vou ficar aqui com a gente. Doutora, vamos começar com a nossa live? Vamos lá. Antes de qualquer coisa, como eu falei, eu sou realmente uma pessoa que defende o processo administrativo e acho ele extremamente importante. Por quê? Porque ali no processo administrativo a gente vai ter, né, a possibilidade de fazer uma defesa, né, das instâncias administrativas, mas também o processo administrativo oportuniza a gente exercer os princípios constitucionais, né? Que falaremos é o deles. Contraditório, o princípio da ampla defesa, princípio da legalidade, né? Princípio da oficialidade. Então, tem vários princípios que norteiam, né, o processo administrativo, o recurso administrativo. Gente, a IN ela é extremamente mais favorável do que qualquer outra norma, de qualquer outra lei. Então, ela é muito favorável. Nós, advogados, deveríamos ler mais a IN. Agora, com as mudanças que a gente teve no decreto 11.410, também trouxeram mudanças muito significativas em relação ao processo administrativo. Então, claro, nós já fiz um convite de renovação hoje por telefone com a doutora Carolina. Que eu fico muito agradecida. Conosco aqui em setembro. Obrigada. Né, novamente, porque hoje, com certeza, é muito extenso, muitas dúvidas, e a gente vai estar tentando aqui responder. Se não conseguirmos responder, manda lá um directzinho, a gente responde no momento oportuno. E isso que eu ia falar. Então, eu já me coloco à disposição aqui, o tempo de fato é curto. Eu gosto de falar, para quem me conhece, eu gosto de falar. Sou entusiasta realmente do Conselho de Recursos. E assim, o nosso tema é por que é mais vantajoso interpor um recurso ao invés de ingressar com uma ação? Para que a gente chegue, né, a esta conclusão, eu acho que é muito importante, doutora Sandra, primeiramente, nós situarmos e colocarmos todos, vamos dizer assim, na mesma página. E o que é o CRPS, como pode ser protocolado esse recurso, para que então a gente adentre aí nas peculiaridades, né, da fase administrativa recursal. Eu ouço muitas pessoas falarem assim, ai Carol, eu não vou interpor o recurso porque é o INSS que vai analisar o meu recurso. Porque o protocolo lá no meu INSS é o servidor que negou e ele mesmo vai avaliar o recurso. Aí está o primeiro ponto que a gente tem que desmistificar aqui. O Conselho de Recursos, ele é um órgão independente do INSS. Muito embora o protocolo seja feito, pode ser pelo meu INSS, pode ser pelo sistema SAG, que é aquele sistema de cooperação técnicas das seccionais da OAB com o INSS, ou ainda pessoalmente lá na agência, que hoje não é possível em razão da pandemia, ou pelo correio, ou um agendamento pelo 135. A gente tem que deixar claro que o INSS faz o processamento desse recurso, mas
admitir ou não o recurso é uma prerrogativa do do CRPS, desculpa. Então, assim, o que é esse Conselho de Recursos da Previdência Social? O CRPS, ele é um tribunal administrativo que detém o controle jurisdicional das decisões do INSS. Mas, Carol, o que significa isso na prática? Significa que você teve uma decisão indeferitória lá no INSS. Ao invés de acionar o Poder Judiciário, você teria, sim, uma chance extra, uma instância a mais dentro da via administrativa, fazendo um recurso ao CRPS. Então, ele tem a função de dizer se aquela decisão está certa ou se ela está errada. E ainda, você, além de ter essa chance, você tem uma chance dupla. Por quê? Porque caso você interpõe um recurso ordinário, que ele é enviado para a primeira instância recursal, que são as juntas de recursos, e você não está satisfeito, você pode interpor um recurso especial às câmaras de julgamento, que são as segundas instâncias recursais. Também é muito importante a gente deixar claro aqui que o CRPS ele é um órgão colegiado, ou seja, ele é formado por representantes de toda a sociedade. Ah, mas quem que está lá, Carol, em cada composição de julgamento? Cada composição de julgamento, seja junta de recurso ou numa câmara de julgamento, é composta por representantes do governo, das empresas e dos trabalhadores. Eu, por exemplo, sou uma representante dos trabalhadores. Então, isso faz com que as decisões sejam mais justas, mais, vamos dizer assim, próximas à realidade do segurado. Então, assim, não há vinculação do CRPS às normativas do INSS. Mas aqui eu já puxo o gancho da tua fala e gostaria de abrir um parênteses que a gente tem que usar a Instrução Normativa número 77 de 2015 a favor do segurado, porque em muitos pontos ela é, sim, favorável ao segurado. E, doutora Sandra, eu penso que independente do papel que nós ocupemos aqui dentro do direito previdenciário, seja advogado, seja um conselheiro, seja um juiz, nós temos que, sim, pensar no melhor benefício, no melhor, garantir o direito que aquele segurado está buscando. Então, assim, exatamente. Embora, né, um ponto muito importante aqui, embora o CRPS, as decisões do CRPS não estejam vinculadas às normativas do INSS, aí vem o que tu também falasse. Em respeito ao princípio da legalidade que rege a administração pública federal, no CRPS as decisões estão vinculadas à lei, decreto, portaria ministerial, enunciados do Conselho Pleno, resoluções. E o que isso significa na prática? Significa na prática que se não for aplicada a lei ou o decreto, o segurado ele pode utilizar de um procedimento chamado revisão de acórdão. Então, isso gera uma segurança jurídica. E o primeiro ponto que eu digo que já há uma diferença do Poder Judiciário. Porque a depender da vara ou do juizado que for distribuído o seu processo, você não vai saber qual é a decisão do magistrado. Já no CRPS, em razão do respeito ao princípio da legalidade, as decisões estão vinculadas. E aí, para a gente explicar o que é a revisão de acórdão, simplificadamente é o seguinte: é um procedimento que pode ser suscitado tanto pela parte, como pelo órgão julgador que emitiu aquela decisão, dentro do prazo decadencial, quando, por exemplo, um acórdão divergir de literal dispositivo de lei ou infringir um enunciado. E aqui eu faço mais um parênteses. Eu estou falando do enunciado e já desde o início eu aqui gostaria de demonstrar a importância da aplicação dos enunciados. Muitas pessoas desconhecem. Claro. O enunciado, ele é muito importante, doutora Sandra, porque ele vincula as decisões das unidades julgadoras, né? Ou seja, a junta ou as câmaras de julgamento. Sim. Desculpa, tu querias complementar aí? Não, Pode? não, Eu me não, empolgo. na realidade,
Não, na Eu me realidade era empolgo. exatamente isso. Que o conselho, né, o conselho pleno, ele tem essa prerrogativa, né, de fazer essa uniformização, né, entre as decisões, né, da junta e também das Das câmaras, né? câmaras. E é bem importante a gente aqui, porque quando a gente fala em junta, porque, doutora, aqui está entrando pessoas que muitas vezes não sabem nem o que é, né? Então é interessante a gente entender que as câmaras, elas são distribuídas em 29 unidades, 29 As câmaras, né? juntas, doutora, As juntas, são perdão, são isso, quatro câmaras e 29 isso, juntas, né? juntas em todos os Só estados da trabalhando em uma. federação. Exatamente. Isso, Então, por exemplo, eu estou em Florianópolis, a doutora está lá em Itajaí. Aqui em Itajaí. Floripa, a gente. Isso. Aqui em Floripa, a gente tem a 17ª junta de recurso. Perfeito. Então, e não quer dizer, pessoal, que vá cair nessa junta o meu processo, né? Se eu entrar com recurso ordinário, que caia nessa junta. Aconteceu Isso. desses dias ter caído um processo meu aqui, mas isso não é regra, né, doutora? Não é regra. Até faço rapidamente esse parênteses. Nós temos 29 juntas, que são as primeiras instâncias, espalhadas aí por todos os estados da federação, e 4 câmaras de julgamento com sede em Brasília, né? Que são a segunda instância. Porém, esses processos, nós usamos o sistema ESSES-REC, ele é distribuído por sorteio. Então, o seu processo, você pode estar em Santa Catarina e um julgador, né, um conselheiro lá do norte ou nordeste pode julgar esse processo. Só para eu complementar a questão do enunciado, que eu acho muito importante, que muitas pessoas me perguntam, Carol, eu tive uma decisão que não foi aplicado o enunciado e cabia o enunciado ser aplicado naquele caso concreto. Eu acho que a primeira pergunta assim, que eu devo fazer e que a gente aqui reflita é: essa decisão é anterior a 12 de novembro de 2019 ou posterior? Por que eu pergunto isso? Porque o fatídico dia 12 de novembro de 2019, que é a data da promulgação da tenebrosa emenda 103, né, da reforma, lá no Conselho foi um dia bem especial, porque foram publicados 16 novos enunciados. Esses enunciados, eles vinculam o conselheiro na sua decisão, o órgão colegiado, que está julgando o seu processo. Os enunciados hoje, a doutora Sandra, eles têm uma nova cara. Eles ganharam aí, assim, a gente diz que ganhou uma nova roupagem. Eles têm aí a estrutura dos enunciados do TST. São separados por temática e separados por incisos. Por que eu pergunto de quando é a decisão? Porque se a decisão é anterior a 12 de novembro do ano passado, em tese não houve erro por parte do colegiado. Porque aquele enunciado não existia aí no mundo jurídico. Então, qual que é a sugestão? Se há um enunciado que se aplica ao seu caso concreto e a decisão foi emitida antes do 12 de novembro, você faz um novo pedido administrativo, tendo em vista que a coisa julgada não incide ao segurado, coisa julgada administrativa. Agora, se a decisão é posterior a 12 de novembro, você pode aí, como eu falei, tem uma revisão de acordo, houve infringência, ou ainda subir esse processo para a Câmara através de um recurso especial, desde que não se trate de auxílio-doença relativo à matéria de médica, porque daí é alçada da junta, é a única instância. Então, a gente vê e percebe que muitos profissionais não sabem que a utilização do enunciado pode mudar o êxito o resultado e ter êxito no seu pedido, né? Então, assim, eu deixo assim muito incisivamente aqui para que vocês conheçam o enunciado. Até deixei, doutora Sandra, aquele link que a gente até pode mandar aí depois, né? Que é só o pessoal pedir. Isso, ou também depois eu mando no meu Instagram pessoal, não tem problema nenhum. Então, até um outro ponto que eu acho muito interessante em relação aos enunciados é o enunciado número 1, que ele diz, é o enunciado mais conhecido. Eu achei muito interessante esses dias um post de uma advogada trazendo uma notícia de que o decreto 10.410 trouxe aí no seu artigo, acho que é o 176E, a questão da fungibilidade dos benefícios.
Mas aí eu fiquei pensando, poxa, já existia lá no enunciado número 1 e também no artigo 687 da IN 77, que diz que a Previdência tem que conceder o melhor benefício que o segurado tenha direito, cabendo o servidor orientá-lo nesse sentido. Então, na Sim, verdade, o decreto ele só vem ratificar e externar algo que já estava exatamente. sendo utilizado, O né? decreto ele é regulamentador, né? Inclusive o decreto ele regulamentou também diversos artigos E da própria reforma, né? Da própria emenda isso, constitucional, que já né? daria uma Ele é um outra live aí. regulamentador. Isso é outra live, é outro. Deixa só eu falar aqui, doutora, só dar boas-vindas aqui à doutora Bruna, que também é do CRPS, Olha, que colega de... entrou Obrigada, de Bruna, pela presença. conselho. Do... Entrou aqui também o pessoal do IAPE, a doutora Jéssica, entrou Obrigada, várias doutora Jéssica. pessoas aqui que estão aqui conosco, né, nos prestigiando. Obrigada, pessoal. É que eu não Gente, quis desculpa. cortar a fala da doutora. E eu falo Aí, demais, eu me empolgo, eu peço desculpa se eu tô falando rápido, deixa aqui porque eu me empolgo. Tem que dar um freio, engata a quinta e vai. tem gente aqui que estava perguntando onde é que consegue os enunciados. Enunciados, doutora. Teve um colega que Aquele acabou de perguntar. é o doutor, deixa eu ver, doutor Agnel. Doutor Agnel, é um link, eu até passei para a doutora Sandra, mas é um link muito grande. Quando acabar aqui, vai lá no meu Instagram pessoal que eu já passo o link, tu só vai clicar e conseguir ter acesso, tá? Fico à Isso. disposição aqui dos colegas, quem precisar também, eu mando o link depois. Exatamente. E também eu também posso estar repassando para vocês se vocês Isso, precisarem, tá, isso. gente? É só dar um oizinho ali, a gente. Aqui teve uma outra pergunta do Dr. Denner. Quando um processo vai para a fila nacional, significa que qualquer APS do Brasil pode analisar o PAD? Aí já é uma Processo questão bem. administrativo? Sim, sim. Hoje em dia nós temos lá aquelas gerências que agora eu nem lembro o nome da sigla, mas que vai cair aí para qualquer APS. Inclusive, a gente tem percebido isso nos recursos, que não é mais da cidade onde foi pedido, né? Eu tô cuidando com o tempo aqui, tô preocupada, porque Não, já vamos passou lá, aí. vamos lá. Porque já passou, né? Já. Uma pergunta que veio até mim, doutora, hoje, inclusive, as pessoas elas não sabem qual de fato é o prazo para a interposição do recurso, né? Sempre vem essa dúvida, né? Quando que eu posso interpor o recurso, né? Eu tive a negativa administrativa, né, no INSS, que como a doutora bem explicou, são desvinculados na realidade, o INSS e o CRPS, né? As decisões são desvinculadas, né? Não quer dizer que você teve a negativa no INSS, né, numa agência aí do INSS, que você também vai ter essa negativa, né, na junta de recursos. Quando é esse prazo? Até quando essa pessoa ela pode interpor, né, o pedido entrar com requerimento, né, judicial no recurso administrativo? Tá, eu vou um pouquinho além e até porque o prazo, para quem não tem aí não está habituado ainda com a fase administrativa recursal, eu vou um pouquinho além dessa pergunta e vou dizer assim, gravem, 30, 30, 30. Prazo para interpor recurso é 30. Prazo para o conselheiro julgar e analisar o processo é 30, prorrogável por igual período. E prazo para o INSS cumprir a decisão, 30. Vamos lá por partes agora. Primeira pergunta. Prazo para interpor o recurso. 30 dias contado da ciência da decisão, lá na agência, no INSS, ou do acórdão proferido em primeira instância, porque você, como eu falei, pode interpor um recurso especial depois à Câmara. Então, são 30 dias. Eu só faço aqui uma ressalva para tomarem cuidado. A gente tem visto muita reclamação de advogado, e até foi uma live que eu fiz, uma outra, que a advogada questionou. Tá, mas da onde de que recebimento de decisão que está valendo? A partir de quando? O segurado recebeu a decisão indeferitória e eu recebi um e-mail. Então, tomem cuidado quando vocês forem cadastrar um e-mail como procuradores, porque o nosso regimento lá no CRPS, que é a portaria 116 de 2017, do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, ela fala que não há
aí preferência. Recebeu, tá valendo o prazo. Então, tomar cuidado quando for colocar, indicar o seu e-mail para que venha para o endereço correto, ou até o segurado indicar o endereço correto. Segundo questionamento. Então, são 30 dias da ciência da decisão, ou do INSS, ou da primeira instância recursal do CRPS. Muitos não sabem, doutora Sandra, e aí já posso dizer que é o segundo ponto de diferença do judiciário. Nós temos prazo para analisar o recurso. Nossa, tem prazo? O magistrado não tem, conselheiro tem. 30 dias prorrogável por mais 30. Porém, faço um parênteses aqui, que em razão desse momento crítico que a gente vive, da pandemia, e aí do cenário que vem se desenhando no último ano, reforma da Previdência, aposentadoria de servidores, fechamentos de agência, mudança do nosso sistema, que era o e-recursos em 1º de dezembro do ano passado. Nós agora utilizamos esse SEC, e eu digo que com pá de cal nós tivemos aí a pandemia. A gente teve um represamento de processos muito grande dentro do INSS. Nós sim temos ali o prazo para fazer a análise e o julgamento, no máximo 60 dias. Porém, esses processos vieram em grande escala para o CRPS. E para que se dê vazão ao julgamento, foi publicado o provimento 2, se eu não me engano, em abril, dando aí uma flexibilizada nesse prazo por hora, né? Então, isso é passageiro, isso não vai se perpetuar, só enquanto houver essa situação. E uma outra pergunta que eu falei 30, 30 e 30 o INSS tem 30 dias aqui para cumprir a decisão do INSS. E eu acho que posso aqui ser massacrada e dizer, Carol, mas não cumpre. A gente está num momento muito difícil, como eu aqui desenhei esse cenário. O que acontece aqui, doutora Sandra? Já vi até pessoas perguntando sobre o conselheiro diligenciador. Diante desse momento crítico, nosso presidente, Marcelo Borsi, o vice-presidente, doutor Fernando Maciel, que fazem um trabalho brilhante à frente do CRPS, criaram o gabinete de crise e criaram a figura do conselheiro diligenciador, que é para dar vazão justamente àquelas diligências que não haviam sido cumpridas pelo INSS. Né? Então, aqui, não cumpriu a decisão. Eu diria que o caminho correto, aqui numa opinião pessoal, seria: faça uma reclamação na ouvidoria, ou ainda, você pode pedir aí na CGT que haja o cumprimento da decisão, fazer uma reclamação por descumprimento de decisão. E até eu também coloquei aí para ti, se tu puder digitar ou depois me perguntem, eu tenho aqui o e-mail cgt.crps@previdencia.gov.br, né? Então, não surtiu efeito na ouvidoria, faz uma reclamação na CGT e eu já sei que vão me perguntar, e o mandado de segurança? Que esses dias até tu se deparou aí com uma situação. Eu diria que o mandado de segurança seria a via extrema, é um remédio constitucional que poderia ser utilizado, mas a gente não gostaria, né, que chegasse a esse ponto. Judicializasse, na realidade, né? Justamente. Porque existem outras formas, né? Isso. Então, assim, eu diria que... nossa, tem bastante pergunta, pessoal. A gente tem aqui um script. Caso, não sei, doutora Sandra, se dá para salvar ou alguém printar essas perguntas para mim. Se alguém pudesse printar para gente as perguntas... Pamela, minha amigona aí. Isso, gente, por favor. para eu poder... Eu ajudo depois, né? Tem que sanar as dúvidas. Porque a gente não vai conseguir, gente, responder todas, tá? É 1 horinha só. Eu prometo que mês que vem, agora setembro, a doutora está de volta, tá? Prometo. Fico à disposição. Não vamos assustar ela para ela não voltar mais, pessoal. Imagina! É um prazer muito grande. Eu falo com muita alegria e muito amor o que eu faço. Imagina, o prazer é nosso. Doutora, aproveitando aqui, o que eu vejo muito assim em relação aos advogados, né? Com a demora, né? Isso inclusive, eu não digo assim os advogados que já estão advogando no direito previdenciário, porque isso é uma coisa que já se aprende bem no início, digamos. Mas eu vejo muito os advogados
entrando, tendo processo administrativo ou recurso administrativo, já está lá em fase de análise, tendo andamento lá, tu consegue acompanhar isso no meu INSS, do segurado, ou até mesmo no SAG. A gente consegue acompanhar passo a passo, né? Mas eu vejo os advogados, né, entrando com um pedido de benefício na seara judicial. Eu gostaria que a colega respondesse, que foi uma dúvida, na realidade é uma dúvida muito recorrente, e eu acho interessante a gente estar debatendo aqui, a doutora está trazendo, né, o que acontece em relação àquele pedido administrativo. De fato, é uma dúvida que permeia aí muitos profissionais e eu entendo que no desespero, o advogado às vezes está com processo judicial. Vou fazer o pedido administrativo, aliás, o recurso, né? Porque o pedido administrativo já foi feito, teoricamente, né? Já foi feito. O que acontece? Se você interpor um recurso ao CRPS e, paralelamente, ingressar com uma ação judicial com o mesmo objeto do recurso, há uma renúncia tácita, tendo em vista que o CRPS não está autorizado a descumprir decisão judicial, se não me falha a memória, em virtude deixa eu olhar aqui, 126, parágrafo 3º da Lei 8.213, que fala que há essa renúncia tácita à desistência do recurso administrativo. Nesse sentido, não há possibilidade de conhecer do recurso. Esse recurso vai ser, né, o conselheiro só tem a opção de não conhecê-lo, tendo em vista que aquela problemática, aquele pedido está sendo discutido na via judicial. Mas a sugestão doutora Sandra, o que eu percebo muito é em benefício por incapacidade, auxílio-doença. No desespero são vários pedidos, às vezes acontece do objeto ser diferente, é decorrente de uma outra doença, ação judicial, e o recurso é de um CID X e a ação é do CID Y. O que eu sugiro para adiantar aí meses, talvez anos, do processo parado em diligência? Quando você for interpor esse recurso administrativo, já junte as peças processuais daquela ação. Porque às vezes vocês, pasmem, o conselheiro, por mais que ele consulte o sítio aí da Justiça Federal ou do TJ, em muitas comarcas pequenas, né, que vai ser ajuizado na esfera estadual, não consegue ver a movimentação e não consegue ver o objeto daquele pedido. Então, e aí o que tem que fazer? Baixa esse processo em diligência, intima o advogado, o procurador, a parte, para juntar a peça e para ver se é o mesmo objeto. E demora muito mais. Muito mais. Se adiante, já junte no seu recurso, para evitar qualquer tipo de problemática. Quanto mais redondinho, gente, é melhor. Quanto mais redondo. Isso. Porque o conselheiro, ele tá lá, ele não sabe do processo, qual é o andamento. Então, assim, juntem todas as peças. Ótima dica, doutora. Adorei a dica. Que bom. Aqui pra gente. Que bom. Obrigada, pessoal. Eu já trabalho com o processo administrativo, né? Faço, inclusive, prefiro. Eu fico contente demais. Instâncias, mas... Meu Deus, estou aprendendo bastante aqui com vocês, pessoal. Que bom. Obrigada pela participação de todo mundo. Não estou conseguindo acompanhar. Peço desculpas de novo. Mas, por favor, printem aí que a gente tenta colaborar depois, né? Isso. Outro detalhe que eu gostaria aqui de estar trazendo é como é que funciona, né? Funcionam esses julgamentos. Eles são públicos, né? Se pode fazer a sustentação oral. A doutora Sandra, ela estreou semana passada, que eu soube aí. Fiquei muito feliz. E agora, assim, eu digo que é um ponto que eu gosto demais de falar, porque os julgamentos, eles são públicos, né? E aí nós temos uma ferramenta muito eficaz, que é a sustentação oral. Eu digo que a sustentação oral, ela pode mudar drasticamente o êxito do seu experiência recurso. Própria. Olha aí, ela é prova viva de que é eficaz de fato. Gente, eu vou aqui fazer um depoimento para vocês. Na última sessão, que foi em julho, a minha sessão desse mês é amanhã, por coincidência. E fiquei contente que esse mês nós temos 7 sustentações orais. Então, mas se encorajando.
Olhe só, em torno de 500 processos que foram julgados mês passado, na minha composição, apenas 5 sustentações orais. Ou seja, 1%. Eu digo que a sustentação oral é uma ferramenta que tira o seu processo da vala comum, porque é a oportunidade de você levar conhecimento dos julgadores, dados, informações relevantes que talvez naquela quantidade não é que vai passar despercebido, mas que você vai ter um olhar mais atento ali. Chamar A doutora atenção. sabe justamente. É bom a gente deixar claro aqui que existem 2 tipos de sustentação oral. A presencial, que por hora não é possível em razão da pandemia, tendo em vista que todos os julgamentos estão sendo feitos, né, via online. O pedido de sustentação oral presencial, ele pode ser feito até antes do início ali do anúncio da sessão. Porém, por videoconferência, que foi a experiência que a doutora Sandra teve, ele tem que ser feito até 72 horas antes da sessão de julgamento, né? Você tem que enviar aí uma mensagem eletrônica para a unidade julgadora que está julgando o seu processo, vai mandar um link de acesso e no dia da sustentação oral você vai ter 15 minutos para expor os fatos, né, relativos àquele seu pedido. Então é muito importante que os advogados percam medo, né? Porque nós temos que respeitar o princípio da informalidade, né? Que rege também a administração pública federal. E defender o interesse aí do seu cliente, ou o próprio segurado, doutora Sandra, já foi e defendeu o seu direito. Então olha é que muito legal. Importante. Mas, doutora, só fazendo um plus, né? Aproveitando já que a questão da sustentação oral, gente, não precisem ter medo, tá? Porque tem todo aquele, né? A gente vai fazer uma sustentação oral, já fiz várias, né? Na Justiça Federal, tem todo um rito, né? É muito tranquilo, tá? As pessoas vão estar lá recepcionando vocês e muito bem. Eu fui muito bem recepcionada. Que e é exatamente bom. assim como a doutora falou. Foi mandado um link para o meu e-mail. E lá eu fiz, né? Eu baixei, eu acho que até tem o nome do aplicativo aqui, doutora, Teams, eu acho. Olha, eu tenho até vergonha de pronunciar o que a gente usa lá na minha junta. É um nome muito esquisito, eu não vou saber pronunciar. Mas são aplicativos que mandam link, são vários, né? Que cada junta acaba usando um. Então foi esse que encaminharam para mim. Eu não lembro agora o nome, eu até tenho nos meus favoritos. Foi esse que encaminharam para mim, e foi o que encaminharam para mim. E, gente, olha só que interessante. É um processo de união estável homoafetiva, né? No meu caso, do meu cliente, né? E foi muito legal porque eu consegui sentir dos conselheiros essa questão, né? Infelizmente, a gente está em 2020, mas existe ainda o preconceito, a gente sabe disso. Infelizmente. Mas foi muito legal sentir deles, sabe? Essa questão de não ter isso irrigado neles, sabe? Foi muito gostoso a recepção. E outra coisa muito interessante foi quando eu chamei a atenção. Ó o doutor ali, ó. E agora, olha só, ele vai me matar. Ele é meu presidente de composição. PV, meu chefe querido, eu chamo ele de chefe porque ele preside a minha sessão, eu tenho o maior respeito por ele. Coloca o nome do aplicativo porque eu não sou boa para tecnologia. Já colocou e ele ali, ó, Fernando. Tem o Airby, mas o nosso não é esse. E ele é todo tecnológico, eu não lembro o nome, me deu um branco agora. Mas, pessoal, aproveitando aqui, só levando esse adendo, doutora, que eu chamei a atenção para as provas. Vocês têm 15 minutos para falar, dá para chamar atenção para as provas. E eu chamei atenção para uma prova que não tinha sido dada importância da forma que deveria. Eu sei, doutora, olha sabe só. Porque na hora que eu estava fazendo a sustentação oral, a relatora do processo, ela foi procurar aquela prova no processo. Que interessante. Entendeu? Eu chamei atenção para aquela prova que ela era fundamental e a relatora, na hora, foi olhar no processo para ver aquela prova. O que aconteceu? O processo foi convertido para JA, né? Onde eu vou ter a oportunidade de apresentar
as testemunhas serem ouvidas. Então, vale a pena a gente fazer a sustentação oral. Ela é fundamental, tá, pessoal? Eu acho que a sua conexão não está muito boa. Pois é, eu tô vendo que tá falhando um pouquinho aqui, gente, tá? Que dó. Agora tá meio travadinha a sua conexão, doutora. Agora voltei. Voltei, né? Voltou. Agora que voltou. Ótimo, que ótimo. Vamos continuar. Eu acho que a gente falou muito bem da sustentação oral. Acho que agora o povo o pessoal aí vai pensar um pouquinho mais em relação a isso, né? Outra pergunta que vem até mim, eu vou ler ela porque ela é mais compridinha. Eu fiz todas as anotações pertinentes. Tá, imagina. Então é assim, ó. É uma pergunta que fizeram aqui, inclusive, agora, faz pouco tempo. É possível juntar novos documentos até antes do início da sessão de julgamento? E já vou aproveitar e fazer a outra. Pode-se fazer novos pedidos durante a instrução processual? Então, eu digo que isso é um grande diferencial da via judicial, né? A via administrativa da via judicial. Tanto a Lei 9784 de 99, que rege aí os processos administrativos no âmbito da administração pública federal. Estão reclamando do meu óculos aqui, vou tirar, gente. Então. Por causa da luz, né? Já tirei, gente, já tirei. Melhorou, eu acho. Tanto a 9784 de 99, como o nosso regimento interno, que é a portaria 116, que eu havia falado, eles dispõem que é possível a juntada de novos documentos, fazer novos pedidos, juntar atestados, exames complementares, solicitar perícias até antes do início da sessão de julgamento. E aí nós temos mais um princípio, respeito a um princípio da informalidade que rege o processo administrativo. Então vocês vejam a oportunidade, porque a gente sabe que na esfera judicial é possível juntar esses documentos se fatos ocorridos após o protocolo da petição inicial. Então, por exemplo, você que está até agora, 9h13 da noite, assistindo a live da doutora Sandra, Notório Saber. Nossa live, de repente, tinha interposto um recurso no CRPS. E a sessão de julgamento é lá no dia 25. E o cliente chegou hoje à tarde com um PPP novo. Queria matar o cliente. Meu Deus, por que não me apresentou esse documento antes? Calma, há tempo. Até antes do início da sessão de julgamento, você pode apresentar, porque vai ser obrigação do conselheiro analisar esse documento, de repente até tirar o processo de pauta para fazer uma nova análise com essa juntada deste novo elemento. Então, vocês vejam só a vantagem que nós temos na via administrativa recursal, né, comparada ao Poder Judiciário. Exatamente. Inclusive, aproveitando o gancho, aconteceu exatamente isso comigo. Olha só! Aconteceu exatamente isso comigo no processo administrativo. Gente, eu pude juntar as provas até... Que maravilha! Ó, a doutora Sandra, eu tô adorando esses depoimentos. Mas eu acho interessante trazer, porque a parte prática, né, da advocacia previdenciária, né, a gente pode trazer. Então, eu pude fazer a juntada de documentos novos, inclusive. Documentos totalmente diferentes dos documentos que eu havia juntado, né? Claro que a gente sabe que a própria IN agora, com o decreto 11, né, o 10.410, teve essa possibilidade. Eu ia dizer, isso é uma outra live, porque senão isso é muito complicado, é um tema assim muito delicado e a gente se tristece com esse retrocesso do decreto. Exatamente, né? Exatamente. Mas a gente vai ter oportunidade de falar, né, em outra ocasião. Doutora, aproveitando mais um pouquinho, o CRPS, ele tem prerrogativa de reformar os atos recorridos, os pedidos. Ele tem essa prerrogativa, o Conselho de Recursos da Previdência? Olha só que interessante se a gente comparar aqui com a via judicial. Lá na via judicial, o magistrado, em respeito ao princípio da demanda, ou seja, ele tem que se ater aos pedidos contidos na petição inicial. Por quê? Se o magistrado julga e extrapola, ou seja, o julgamento ultrapetita, essa decisão é recorrível.
Agora, vejam só o que acontece na via administrativa recursal no CRPS. O conselheiro relator que está analisando aquele processo, ele pode e deve extrapolar o pedido. Ele tem que fazer uma análise integral do caso. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu estou cuidando do tempo para a gente não se perder. Eu vou dar um exemplo prático. O segurado ele faz um requerimento aí de um período de enquadramento de um período de 2000 a 2005, né? Só faz esse pedido, esse é o objeto do recurso ordinário. Vem para a junta, conselheiro relator pega aquele processo, ele tem que analisar documento por documento, ele analisa a CTPS desse segurado e percebe, doutora Sandra, que há um período que caberia enquadramento por categoria profissional de 90 a 93. O que esse conselheiro faz? Além de enquadrar aquele período pedido, se cabível, obviamente, ele pode ainda ir além. Diferente do judiciário, ele pode enquadrar um período que nem sequer o segurado sabia que ele tinha direito. E aqui vem mais um detalhe também. Quando o INSS ele recorre para a CAGE, para a Câmara, segunda instância recursal, é possível que tenha aí a reforma para pior, a reformatio impejus, né? Que a gente chama a expressão reformatio impejus, que é a reforma para pior. Dou outro exemplo. INSS recorre para a CAGE, dizendo que a junta enquadrou um período que não caberia enquadramento. O conselheiro relator lá da CAGE, da segunda instância, pega aquele processo, analisa e vê, não, a junta estava certa. Mas, além disso, a junta, por algum lapso, alguma falha, deixou de enquadrar um período que seria possível de reconhecimento de atividade especial, de enquadramento. Ele piora a decisão do INSS, ele permanece com o enquadramento e aí enquadra além do que o INSS pediu. Então, olha a diferença, eu digo gritante, que a gente tem da via administrativa recursal com o processo judicial. Exatamente. Esse é um ponto muito interessante do CRPS. Essa questão do enquadramento, né? Essa questão do enquadramento, né? As pessoas falam, a aposentadoria especial vai deixar de existir. Não, ela não vai deixar de existir. Não vai. Né? Mas isso é para uma outra live também, tá? Vamos se ater, porque a gente tem pouco tempo aqui. Tem pouco tempo, vamos lá. Doutora, isso é uma dúvida que eu sempre tive. É uma dúvida minha, pessoal, tá? Que responsabilidade é minha? Imagina, olha só. Mas é uma dúvida que realmente talvez seja também de outros advogados. Hoje eu já não tenho mais a dúvida, mas ela sempre existiu. Seria em relação ao momento que eu faço um pedido administrativo junto ao INSS, um pedido administrativo junto ao INSS de um benefício qualquer, com exceção lá do benefício os benefícios por incapacidade, que aí já entraria, já não teria a possibilidade de ir para as câmaras, né? Vamos fazer com qualquer outro benefício. Tá. Ok? Aí o que acontece? Eu entro com pedido, ou muitas vezes o cliente entra, né? A pessoa, o segurado, ele entra com pedido. E geralmente, eu não digo sempre, mas geralmente a gente tem uma negativa administrativa, né? Pelo INSS. Certo. Passou-se o prazo de 30 dias, né? O prazo foi, né? O cliente te procura, inclusive eu vou atender uma cliente essa semana, uma segurada exatamente dentro desse exemplo que eu estou dando, nessas condições. Certo. Né? E o que acontece? Eu posso vir a requerer, né, fazer um requerimento um pedido de um recurso administrativo, interpor um recurso administrativo, mesmo após os 30 dias? Excelente pergunta. E para quem ficou até 9h20 aqui conosco, tá aguentando eu falar, vai aqui saber desta possibilidade, porque muitas pessoas já viam, perdi o prazo, Carol, não, poxa, vi a tua live, não tinha visto ainda, achei que tinha perdido o prazo, ouvi a tua live e percebi que ao invés de eu ingressar lá com ação judicial, mesmo perdendo o prazo, eu posso interpor um recurso administrativo. Nossa, mas como, Carol, perdeu o prazo e pode? Pode. Desculpem. Quando que isso é possível?
Quando é possível relevar intempestividade quando o direito daquele segurado é líquido e certo? Ou seja, quando não há dúvidas que o INSS tinha que ter deferido aquele benefício e não deferiu. Nesse caso, doutora Sandra, é muito importante que a gente deixe aqui a ressalva de que não é possível nesse processo pedir instrução processual ou instrução probatória. Porque esse processo, eu vou dizer assim, num linguajar comum, que ele teria que estar redondo. Ele tem que vir redondo, pronto. Eu gosto de dar um exemplo, bem rapidamente aqui, que talvez ainda vai dar tempo, para a gente visualizar isso na prática. Um pedido de um contribuinte individual prestador de serviço que prestou a atividade aí a uma empresa X após 2003, que a gente sabe que a obrigação aí da contribuição previdenciária do tomador de serviço. Porém, o INSS não reconhece aí de 2003 a 2010, alegando que a marca de extemporaneidade no CNIS, né? Não reconhece, ele perde lá o direito à aposentadoria dele. Esse processo vem para o conselho intempestivo, né? Fora do prazo, não protocolou nos 30 dias. Porém, o segurado junta neste processo documentação comprobatória que prestou atividade àquela empresa X. Contrato de prestação de serviço, recibo. O que acontece? O conselheiro se depara com esse processo, tem provas cabais de que houve a prestação dessa atividade à empresa X, releva a intempestividade, sendo que a obrigação do recolhimento aí previdenciário é da empresa, e consegue conceder. Então, você consegue ainda ter mais uma chance, ao invés de ingressar aí na via judicial, mesmo com a perda do prazo. Então, tome cuidado de deixar esse processo redondo, com todas as provas, né, os documentos comprobatórios do direito daquele cliente, né, do segurado que você está representando, para que você consiga ter êxito na via administrativa, mesmo perdendo o prazo. Mesmo perdendo o prazo. Então o colega, ele pode vir no segundo, né, na realidade, por um recurso para a junta, ele pode vir a requerer novamente, mesmo com prazo, né, já perdido, né, ele pode vir a requerer novamente o direito daquele segurado, mas aquele direito ele tem que ser líquido e certo. Isso mesmo, isso mesmo. Tô vendo que a gente só tem... Eu tô cuidando porque eu sou bem metódica, eu gosto de cuidar do tempo. A gente acho que tem 7 minutos ainda. 7. Quer falar mais alguma coisa meio que rapidamente, doutora? Quero. Tá aqui abrilhantando a nossa noite. Mas vamos lá. E talvez então vamos fechar com chave de ouro, que eu digo que é uma das diferenças que eu mais gosto do processo administrativo, que é a diferença em relação ao processo judicial da busca pela verdade real, pela verdade material. Por quê? Porque no Conselho de Recursos, o ônus probatório, ele recai sobre a autoridade administrativa, nesse caso, o conselheiro. Já na via judicial, o ônus probatório é da parte. Então, o que acontece na via administrativa recursal? É obrigação. O conselheiro, o colegiado, ele pode e deve, é obrigação, ir em busca da verdade material, a verdade real, e fazer a devida instrução do processo. Seja com pedido de JA, que foi o teu caso, que tu fez o teu depoimento aí. Seja uma pedido de pesquisa externa, uma solicitação de uma juntada de um documento. Então, assim, o ônus probatório aqui recai sobre quem está analisando. Já lá na via judicial, é o segurado, a parte que tem que levar a prova. Então, acho que essa é uma diferença muito grande da via judicial. Meu Deus, muito. Muito grande. Eu até vou citar aqui, eu fiz uma live com ele, foi uma honra para mim, na semana passada, o doutor Fábio Zambit. Eu digo que ele é um ícone, né? Uma sumidade no direito previdenciário. E eu falei para ele que eu ia me apropriar com a devida citação, que ele diz que a busca da verdade material é o mantra do processo administrativo. Olha que bonito isso. Então, assim, é profundo. Então, a gente tem que, na verdade, pensar em todas essas vantagens da via administrativa. Eu acho que talvez ainda dê tempo de eu falar mais um ponto,
que na via judicial, dá tempo mais, doutora? Mais um pontozinho aqui. Dá sim, dá tempo, dá tempo. Mais um ponto que eu acho interessante é que na via judicial, o INSS, geralmente, ele vai recorrendo. Mesmo que você obteve êxito no seu pedido, o INSS recorre. Vai subindo de instância. Já na via administrativa, quando há decisão de última e definitiva instância, que é a CAGE, o INSS não judicializa e acata a decisão. Então aí nós também já temos uma diferença da questão da durabilidade do tempo do processo. Outro ponto que também acho que dá tempo, ainda temos uns minutos, é que no CRPS, na via administrativa recursal, você pode criar a sua própria jurisprudência administrativa. Ué, como assim, Carol? Através do pedido de uniformização de jurisprudência, quando há divergência em matéria de direito entre os acórdãos das juntas, matéria de alçada, ou entre os acordos e as resoluções, ou, em segunda instância, entre os acordos da Câmara e as resoluções do Conselho Pleno. Então, olhem só a diferença do processo administrativo para o processo judicial. Sem contar, doutora Sandra, que é uma informação muito relevante, que a gente está falando em economia do dinheiro público. Enquanto o processo judicial custa a cifra de R$ 3.800, o processo administrativo na via administrativa recursal custa R$ 140. É verdade. Então, é o seu dinheiro, é o meu dinheiro, é o dinheiro público que nós estamos economizando. Exatamente. Sei que o tempo está se esgotando. Eu poderia ficar aqui Passa horas. tão rápido. Quando o papo é gostoso e prazeroso, passa tão rápido, gente. A doutora Carolina, ela é uma pessoa maravilhosa, uma grande amiga que o direito previdenciário me trouxe, me deu de presente. Eu posso dizer o mesmo, eu digo que no meio de tanta notícia triste, tanta notícia ruim nessa pandemia, eu tenho muita fé em Deus e Ele tem sido muito generoso comigo. Eu tenho a possibilidade, doutora, eu já disse, é um presente para mim, né? Digo aqui publicamente que de fato é. Agradeço as pessoas que entraram na minha vida e as oportunidades que me deram eu estar falando aqui de um tema que eu tenho tanto amor. Eu defendo com unhas e dentes porque eu acredito no trabalho. A Lúcia Rimoli está aqui, uma conselheira assim, muito atuante, anos, uma amiga também que o CRPS me trouxe. Desculpem se eu não vi mais pessoas para citar o nome. Agradeço, assim, vocês terem ficado aqui. A gente tem bastante gente ouvindo, né? Meu chefe aí, ó. Ficou aqui até agora. Isso é um reconhecimento. Fico feliz porque ele é uma referência para mim, né? Tu sabes, doutora, que ele foi meu professor de processo administrativo na minha pós-graduação no Damásio. Eu digo que ele continua sendo meu professor porque a gente troca muita ideia, ele tem um conhecimento assim absurdo. Então, obrigada de coração mais uma vez por essa oportunidade, por vocês terem ouvido, por vocês terem se interessado por esse assunto. Fico à disposição de todos. É uma alegria muito grande ter participado aí da live da doutora Sandra e do Notório Saber. E não deixem de ver a minha palestra aí no Congresso, já faço o convite, né? O primeiro Congresso online. Palestra, né? A doutora também, que eu quero assistir essa palestra. Obrigada, gente, pela audiência, por ter ficado aqui com a gente até esse horário. Olha, eu nem anunciei, né? E agora eu não vou anunciar, fica para quarta-feira. Quarta-feira eu vou estar fazendo uma live também aqui sobre pensão por morte. E lá eu vou fazer um anúncio, na realidade eu vou fazer um videozinho que eu vou estar aí fazendo um sorteio de um curso. Do Notório Saber. Essa eu vou participar também. Quero ganhar. Então, aí eu vou ver qual é o curso que a gente vai estar sorteando. Pessoal, obrigada de coração. Obrigada, doutora Carolina, minha amiga querida. Obrigada por ter nos disponibilizado, aceitado o nosso convite. Sempre muito bem-vinda aqui no Notório. Mês que vem já está, na realidade, já está
intimada, na realidade, para Oh, meu estar Deus, aqui não. conosco novamente. E a gente vai Obrigada. estar trazendo outros e outros assuntos que não tivemos tempo de abordar hoje. Muito Obrigada. obrigada. Obrigada, Fique- pessoal, pela presença de todos. Fiquem com Deus. Um abraço grande, gente. Tchau, doutora. Beijão. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau. Beijão, tchau.